Então, hoje vamos falar da mais nova adaptação de anime para filme, que é conhecido como Ghost in the Shell, mas traduzido para o Brasil, A Vigilante da Manhã Ghost in the Shell. Tudo bem, tipo, que o amanhã pode remeter ao futuro, vigilante pode ser policial, mas mesmo assim, cara, fica muito estranho. Sem contar que, tipo, a tradução de 95 foi o subtítulo, né, da animação, ficou muito melhor, né, que é o Fantasma do Futuro, sabe? Essa questão do subtítulo também, se você for traduzir conotativamente, né, que é uma tradução mais subjetiva, que não é o pé da letra, que se fosse o pé da letra seria Fantasma na Concha, né? Nada a ver. Mas se for traduzir conotativamente, poderia ser alma aprisionada, espírito aprisionado, né? E no caso faria muito mais sentido, porque esse filme trouxe essa questão, né, de realmente de espírito aprisionado, e faria mais sentido, né, porque o filme resgatou um pouco mais desse feeling, né, digamos assim. Até mesmo pela história dela que foi mostrada, etc e tal. Seria uma tradução melhor, né, mas assim, não foi o caso, não foi essa tradução. Na minha opinião, eu nem precisava dessa tradução, só Ghost in the Shell mesmo, né. Enfim, quando a pessoa já pensa numa adaptação japonesa, tipo, muitos fãs já correm, sabe? Tipo, ah não, vai ser uma merda, corre! Porque afinal, tipo, muitas adaptações de arte japonesas meio que deixaram as pessoas um pouco assustadas. Como, por exemplo, Dragon Ball Evolution, que foi muito ruim. Foi assim, tipo, eles tentaram criar uma parada nova que não funcionou. É que nem quando tentam fazer algumas adaptações de games, como fizeram com The King of Fighters, que ficou ó. Mas enfim, a gente pode fazer até outra oficina só sobre isso. E no caso, Ghost in the Shell é um pouco diferente, porque eu acho que eles quiseram fazer uma parada menos hollywoodiana, mas ao mesmo tempo hollywoodiana, mas sem descartar o material fonte. O que foi muito interessante dessa vez. Vamos lá. Como a gente vê, a sinopse ela conta a história da Major, né, que é a líder da Seção 9, que no caso é uma força-tarefa contra crimes cibernéticos e etc. Aí após um certo atentado, ela começa a ver que tem um criminoso novo na área, que é o Kuze, que ele hackeia as pessoas e mata, ou seja, ela fica meio bolada com isso e resolve ir atrás do vilão. Só que nessa busca a gente vê que ela acaba encontrando que é um negócio muito maior. Que ela começa a questionar a questão do que ela realmente é e muito mais. Resgata bem isso da filosofia mesmo, né? Enfim, como o próprio diretor falou, né, o Rupert Sanders, tem muita coisa do anime que ele não consegue colocar no cinema, não funciona no cinema. Por exemplo, no anime a gente vê, claro, tem filosofia, é algo bem profundo mesmo, bem até bizarro, né? Teve cenas que no filme adaptadas não foi nem 1% do que foi no anime, né? Só que assim, o anime tem lá seus defeitos, que um deles é profundo, porém a forma em que aquelas frases profundas são colocadas não são profundas. É algo bem sucinto. Por exemplo, você fala algo impactante da mesma forma que fala eu vou tomar banho, um exemplo, né? Já no filme, como essa questão hollywoodiana, tem a questão da trilha sonora que entra junto da fala do personagem, a questão de todo o cenário mesmo que se mobiliza para enfatizar o que está sendo dito. Isso funcionou muito bem nesse filme, no Ghost in the Shell. Né? A Major ficou uma personagem muito mais... Não posso falar aprofundada, porque isso desmerece o original. Mas ficou mais evidenciada por essa questão da trilha, né? Da enfatização dos diálogos, que ficaram muitas vezes mais realçados, por conta também da trilha sonora, né? Que dificilmente você viu uma trilha sonora nas falas no anime. Tem aquela trilha sonora clássica, né, do anime, aquela musiquinha. Porém, ela não é... A trilha de ação, a trilha adjunta, né, que enfatiza realmente as falas, os momentos tensos, dramáticos, não eram muito bem colocados no anime. Já no filme foi um ponto positivo, eles conseguiram colocar isso muito bem e funcionou muito bem na direção, né, do filme assim como um todo. Então, pode-se dizer que eu discordo. Eu li muitas críticas falando que o filme não soube passar a filosofia. Eu já discordo, eu já acho que, por essa questão de trilha, etc e tal, conseguiu dizer até muito mais. Né? Claro que o original é o original, né? Convenhamos. Porém, a forma em que foi colocado para essas gerações novas, porque o original é de 95. Então, talvez, se a gente for analisar assim, muitas coisas mudaram de lá pra cá, né? Nesses 22 anos. Muitas coisas mudaram, inclusive a forma de se fazer filme, a forma de se fazer anime, etc. Né? Então, talvez naquela época as falas fossem muito profundas, muito mais enfatizadas. E já hoje já não funciona muito bem, né?
E como o próprio diretor falou, certas coisas não funcionam no cinema. Então ele conseguiu aprimorar, mudar e mudou realmente essas coisas. E inclusive uma dessas coisas é a história dela, né? Que a gente não via isso no anime. Agora no filme eles tiveram que colocar pra realmente dar sentido à moral que o filme queria passar. E mais tempo de tela, né? Porque no caso, o anime original ele só tinha 1 hora e 20 minutos, que no caso, para um anime tá ok, tá tranquilo, mas enfim, no filme live action é pouca coisa. Então logo realmente eles tiveram que incrementar alguma coisa a mais, mas o problema é o que incrementar. E no caso a escolha foi muito boa. Quanto à atuação, Scarlett Johansson fez uma ótima Major. Caraca, é muito maneiro. Porque, vamos lá, ela meio que incorporou o jeito que ela se move, um jeito humano, robótico. Mais robótico, sabe? Ela tem meio que alguns defeitos com relação a como agir com relação a certas pessoas, sabe? É muito legal, porque e sem contar que a personagem, a Major, houve uma adaptação no nome. Porque no caso, o nome original no anime é Motoko Kusanagi. E no caso, no filme, o nome dela é Major Mira, ou seja, ficou algo assim, maneiro, porque meio que combina. Muita gente reclamou de botarem Scarlett Johansson por causa de whitewashing, etc. Mas no caso, no filme eles colocam uma explicação sucinta pra meio que resolver essa questão. E sem contar que, tipo, como o próprio Oshii falou, ele falou que ela poderia ser da forma que quisessem, porque afinal ela é um robô. Tipo, 90% dela é robô, exceto o cérebro. Então poderia ser a Scarlett Johansson numa boa. Outro destaque também é o ator que até apareceu em Game of Thrones, né? Como Euron Greyjoy, cujo nome é Pillow Asbeck, ou coisa do gênero. Pelo que a gente vê de entrevistas e etc., é um cara que pesquisou a fundo o Batou. Sim. Ele encarnou muito bem a personalidade sarcástica dele. Que ele tem um estilo meio comediante, etc. Mas também ele é um pouco sério, assim, quando a Major precisa desabafar e etc. Por exemplo, um ponto que eu não sei julgar se foi bom ou ruim, realmente eu tô indecisa quanto a isso, foi uma Major muito mais brincalhona. Porque no anime a gente não vê ela sorrindo um minuto sequer. Se existe, é muito raro, sabe? E já com a Scarlett, ela já fazia piadinha, brincadeirinha de vez em quando. Eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, né? Porque, enfim, de vez em quando tem que ter, né? Aquela quebra cômica, todo filme tem, mas eu não sei se encaixou muito bem, né? Porque é uma personagem completamente séria e o tipo de trama que é esse filme, né? Essa história, é um negócio meio pesado. Enfim, eu acho que não convém, né? Ter quebras cômicas num filme assim. Mas como é hollywoodiano e tem muito disso, então talvez faça algum sentido, sim. Então não sei dizer quanto a isso. Outro ponto maneiro é que colocaram um ator japonês, Takeshi Kitano, que no caso ele é mega aclamado, né, pela atuação dele lá no Japão. E no caso ele fez um ótimo personagem, que ele fez aquele chefe da Major, sabe? E encarnou muito bem a personalidade dele, ficou sensacional. E sem contar que ele não precisou falar uma palavra em inglês, sabe? Porque tipo, todas as pessoas, elas têm a linguagem implantada no cérebro. Logo, se ele falar assim, coreano, chinês, japonês, qualquer outra língua, sabe? Tipo, as outras pessoas entenderiam. Mas enfim, é muito maneiro, porque a forma como ele fala, sabe? Ele fala sério. Ficou, assim, sensacional, cara. Sem contar que a própria atuação dele, a expressão de seriedade, nossa, que atuação. Em relação aos efeitos, foram efeitos muito bonitos, impressionantes. É incrível como a cidade, né, ganhou vida. Uma forma assim holográfica, cores, luzes e realmente viva, né? A cidade foi um cenário bem importante, bem participativo ali na trama. Isso foi bem legal, foi bem interativo. Nossa, reproduzida muito parecido com a da animação, só que com essa diferença, né? Como, né, até por recursos visuais, o futuro do universo de Ghost in the Shell na animação é um futuro muito mais simplificado, do filme é um futuro realmente futurista, né? E isso foi legal porque foi realmente mais
mais enfático ali, né, na questão do período em que aquilo iria acontecer. Então foi bem legal mesmo, foi bem situado, muito legal. Sem contar a questão gráfica, mas também tem aquela parte da cidade que não é tão desenvolvida, ou seja, dá esse ar meio cibernético e punk, traduzindo, vulgo cyberpunk. Sim. Que a gente vê tanto que não deixa tipo o original para trás, né? Mas também implementa algo novo. Isso que a gente adora ver nos filmes. Sim, valeu muito a pena realmente esses efeitos visuais. Esse CG todo realmente não foi desperdiçado, foi bem investido ali. Inclusive o diretor também falou que muita da computação não era puramente computação. Ele pegava objetos físicos para usar nas filmagens e daquele objeto físico ele fazia a computação. Para tornar o muito mais legal possível. Porque ele realmente defende algo mais natural. Aí nesse caso, por exemplo, é o cérebro artificial. Ele não vai fazer o cérebro todo, ele pega algo físico para simbolizar aquele cérebro e no computador ele coloca realmente a imagem. Então isso foi bom, porque realmente a gente não notava que era CG as cenas. Parecia real mesmo. Agora vamos falar das diferenças e semelhanças que tem entre o anime e o filme. No caso, o anime a gente vê que ele é bem mais visceral, um pouco mais violento, né? Porque a gente vê o fluido, não que seja necessariamente sangue, mas o fluido em si. Por exemplo, no filme a gente já não vê tanto. A gente vê, por exemplo, a gente vê que as pessoas levam tiro, mas fica só uma marca aqui, outra ali, sabe? Nada saindo. Já a animação a gente vê uma parte que é muito visceral no final. Sabe, aquela violência bruta mesmo, sabe? É um troço assim que a gente fica, eita caceta, na animação. Mas no filme eles resolveram cortar um pouco disso, afinal, porque eles querem também um público um pouco mais novo também. O que tornou muito melhor. Sem contar que o final, ele tem um tom muito mais happy, ele tem um tom mais feliz do que o anime original. Contar que a questão da filosofia, por exemplo, no caso do filme, a Major, ela sente a necessidade de descobrir o que ela era antes dela ser, tipo, boa parte do corpo, com o corpo todo cibernético. E no caso do anime, não. Ela procura mais saber, tipo, sobre o que ela é, qual é a função dela no mundo, sabe? É mais sobre ela mesma, o que é muito legal, sabe? Ela quer saber a função, o que ela deve ser naquele mundo. Porque ela acha que ela não é só aquilo. Mas mesmo assim, sabe? É muito maneiro que os diálogos, muito da animação está no filme. Está no filme. Ou seja, eu fico, caraca, cara, tipo, eu sei o que eles vão falar, é muito maneiro. Sim, realmente, né? Foi um live action fiel muitas das vezes. É claro, não foi 100% fiel porque, repetindo, como o diretor falou, muita coisa do anime não funciona em cinema. Mas o que pôde ser adaptado foi adaptado de uma forma muito igual. Por exemplo, tinha cenas clássicas, aquela cena dos dois caras dentro do caminhão que foi colocado no filme também, a parte de um deles correndo em cima das águas depois, meio invisível surge. Isso ficou muito parecido. E a questão da invisibilidade dela também ficou muito legal, muito fiel, sabe? De uma forma assim, não consigo expressar, mas ficou incrível. Na hora do barco também, que tá ela bateu e a cidade de fundo, né? Na animação a gente vê aquela cidade, prédios, agora a gente vê a cidade animada de fundo. Então isso foi surpreendente. E a questão do vilão é que, no caso, na animação é o famoso mestre dos fantoches, né? Que hackeia as pessoas e depois apaga a memória delas. Ou seja, tanto que tem um certo personagem que aparece em que ele tinha uma certa memória de que ele tinha certa coisa, sabe? Ele acreditava fielmente de que ele tinha tal coisa, mas no caso ele nunca teve. Ou seja, tipo, tudo que ele conhecia naquele momento era falso. Uhum. É uma parada assim que você se imagina, o que você sentiria se esse tipo de coisa acontecesse contigo? E no caso do filme, eles optaram por um vilão mais físico. Que no caso, eles pegaram de uma das animações e tentaram meio que fazer uma junção dos vilões conhecidos, mas ficou muito mais parecido mesmo com o Mestre dos Fantoches da animação original. Que no caso é o Kuze, que ele não parecia cruel realmente a nenhum instante. Uhum. Só pra ele fazer certo tipo de coisa, mas como ele mostra nos trailers, o que ele queria é a verdade, o que tomaram dele. E uma das filosofias do filme é incrível. Tem a questão, né, da mente ser livre, do espírito ser livre,
da questão do seu corpo pode estar aprisionado, mas a sua mente não. E mostra também a questão da ganância, né? Como é que você... A crueldade em criar um exército para si mesmo, de pessoas determinadas a fazer aquilo. E da forma em que mostra como ela se tornou robô, né? Foi algo bem bizarro, bem chocante. Como as pessoas podem ser capazes de roubar a vida das outras, né? Literalmente falando. Nada é verdade, nada do que você conhece é verdade. Foi tudo implantado na tua cabeça. E você passa a enxergar as coisas como eles que te criaram querem que você enxergue. Não que aquilo seja verdade de fato. Você enxerga assim porque eles querem que você enxergue assim. E quando você passa a buscar a verdade por conta própria, você se torna alvo. Você é praticamente morto. Você tem aquela certeza de morte ali no teu pé porque você simplesmente quer a verdade. Então realmente a verdade é algo que incomoda muitos, né? Muitos opressores. E, nossa, a filosofia realmente é algo muito profundo, que faz você realmente se pensar. Nossa, no caso dela ter um corpo robô, um corpo roubado, um corpo inexistente, né? Pô, você tem só o cérebro da pessoa ali, mas não é a pessoa que a sua imagem revela no espelho. É algo bem chocante, bem bizarro. Afinal, realmente existe alma ali, né? A alma está onde, afinal? Fica esse questionamento. Enfim, essa questão da alma também lembra um diálogo de Breaking Bad, né? E realmente, se analisar os dois, ambos são um drama que tem... É uma das temáticas abordadas e fica algo bem profundo, realmente. Pois é, né? A gente fica naquela. O que faz o ser humano? O que faz de você você? Afinal, quem é você, né? Você é o corpo físico ou é algo mais interior? Algo inexplicável? Né? Onde está a alma? É uma pergunta que rende muitas discussões, muitos debates, realmente. Então, só recapitulando, como eu disse, eu não acho que o filme tenha abordado essa filosofia de forma rasa, de forma alguma. Isso funciona até muito mais pro cinema, né? Todos os recursos que Hollywood pôde incrementar no filme para destacar os diálogos funcionou muito bem, né? A gente realmente consegue absorver o que eles querem passar, né? Faz a gente refletir sobre essa questão da nossa liberdade. Não está no corpo, está muito mais na mente, né? O seu corpo pode não existir, pode ser todo robô, mas se a sua mente existe, você é alguém, você tem a sua liberdade, né? Você não é propriedade de quem te construiu, você tem o seu cérebro. E, nossa, rende muitas discussões e é uma filosofia do caramba. Com ótimos efeitos, com um visual muito bom, cenas de ação muito boas e grande fidelidade ao material de origem. Uma filosofia, uma moral muito boa. Exatamente. E é por isso que a nossa nota para Ghost in the Shell é nada mais nada menos do que 8,5. Porque é uma nova porta, né, para uma nova era de animes que podem chegar a virar filme. Por exemplo, Fullmetal Alchemist já está em produção, Akira também já está nos projetos da Warner. Ou seja, grandes coisas vindo por aí. Ou seja, esse é só o primeiro passo, agora resta seguir. A única coisa que fica é a questão do final um pouco mais feliz e com relação a se vai ter uma continuação. Porque, na verdade, como a própria Major diz, né, a rede é grande e infinita. Fica meio que esse questionamento se poderemos ver uma sequência ou um prequel disso por aí. Se bem que eu duvido muito. Não tá que Ghost in the Shell, cara, é um negócio que tem muita coisa pra ver. Tem um mangá, tem essa animação, tem a continuação. Fizeram agora em 2015 e tem uma série animada mesmo, Ghost in the Shell Standalone Complex. Se você quiser jogar, tem jogos, ou seja... Tudo. É muito vasto. Inclusive o Ghost in the Shell inspirou uma geração à frente, inclusive Matrix, né? Matrix, que foi originado inspirado muito em Ghost in the Shell, né? Sem contar que também tem essa questão de muita filosofia, né? Tipo, do que é você, do que é real, sabe? Essa questão da rede, né? A rede, é Matrix puro aquilo. Que no caso tem a questão da rede, né? De você aprender desse melhoramento, né? Tanto que quando as pessoas entram na Matrix, elas podem aprender as coisas assim mega rapidamente, sabe? Sim. Aí o Neo fica se questionando, sabe? O que é real, o que não é. Sim. Muito foda. Que referência, né? E sem contar que as cenas de ação, cara, você vê que são claramente baseadas. A questão da coluna se destruindo, sabe? Os carros também, ou seja, pegou muito de Ghost in the Shell. O que transforma um dos animes mais influentes, assim, da geração, né? Exatamente. E o engraçado é que todo mundo conhece Matrix, mas ninguém conhece, né? A grande maioria não conhece Ghost in the Shell. Porque também tem uma pegada mais cult, etc. Sim. Então, pessoal, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Recomende pros amigos.
Assista os originais pra você se basear quando for assistir o filme. Assista esse filme e procure mais sobre ele, caso ele te interesse. Deixe seu comentário. E se caso vocês queiram, se você falar, deixaram de falar disso, etc., pode falar que a gente faz outro. Que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre as outras adaptações de Ghost in the Shell, sobre Alma, etc. E até a próxima.